Olá, é um prazer revê-lo hoje fazendo um vídeo especial, extra, no domingo, para complementar a nossa reflexão nesta semana sobre a igreja missionária, a partir da exposição de Atos dos Apóstolos. Bem, hoje eu gostaria de caminhar 2 capítulos mais, capítulos 17 e 18, porque nos dão algumas lições preciosas. No capítulo 17, nós vemos discursos do apóstolo Paulo na Grécia, entre os gregos, precisamente quando ele fala em Tessalônica, Bereia e Atenas. A palavra de Deus nos mostra que quando Paulo abordava um grupo que não tinha um conhecimento bíblico, não tinha uma visão de mundo minimamente bíblica baseada na palavra de Deus, a sua abordagem era a partir de uma conceituação geral, de uma visão geral, da revelação geral. A palavra do Senhor nos diz que quando o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus nestes lugares, as reações não foram muito diferentes das reações de outros lugares. Veja que a Bíblia nos diz em Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A partir daqui, nós vemos como a igreja cristã vai se tornando composta de pessoas que Deus vai convertendo, vindo de origens diferentes. Alguns vinham já do contexto da aliança, da antiga aliança judaica, creem em Jesus como Messias e se tornam cristãos. Outros vêm do mundo gentílico, de uma visão de mundo diferente, que creem na mensagem, também se tornam igualmente cristãos. Normalmente nós vemos uma reação forte da parte dos judeus que rejeita e um deslocamento da sinagoga para um espaço aberto. A palavra de Deus nos diz então que, no versículo 5 adiante, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir estas palavras. A palavra de Deus nos diz que depois de falar a Tessalônica, Paulo se dirige a Bereia, uma cidade próxima de Tessalônica. Quando estivemos servindo como missionários na Albânia, tivemos o privilégio de visitar esta região rapidamente. E a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com avidez, mas examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. As reações continuaram do mesmo jeito. Alguns judeus se opondo à mensagem de Paulo e outras pessoas crendo no Evangelho, tanto dentre os judeus quanto entre os gentios. Em Atenas, vemos a mesma coisa. Versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que ali estavam. E ele tem a oportunidade de pregar no Areópago, o famoso lugar de discurso, em que fala a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, quando vai anunciar aos gregos, não às pessoas que tinham um pano de fundo cristão, parte da revelação geral. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, versículo 24, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E segue, inclusive, citando
autoridades, filósofos nativos dentre os próprios gregos. Ele diz, nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E, por fim, ele aborda sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui há uma rejeição, ele sai e se dirige a Corinto. Em Corinto, a mesma coisa. Todos os sábados, capítulo 18, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Nos diz o texto que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e também muitos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Tendo Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que eu gostaria de destacar aqui? A mensagem do Evangelho, a mensagem da revelação de Deus, desde a partir das coisas gerais e universais da natureza, da consciência humana, são os pontos de contato com aqueles que não têm conhecimento bíblico nem uma visão cristã. Mas passando pelo povo da aliança, aqueles que creem na Bíblia, a mensagem pode ser diretamente comunicada a partir das verdades bíblicas. O que significa dizer que, como igreja, nós temos que ter a capacidade de discernir onde estão os nossos ouvintes, o que eles sabem, o que eles creem, e anunciar o Evangelho a partir do ponto em que as pessoas estão, a partir da sua crença, não daquilo que é confortável para nós e fácil para nós. Muitas vezes ouvi pessoas dizendo, não dá para evangelizar quando as pessoas não creem na Bíblia. Não dá para comunicar a palavra de Deus apelando para textos bíblicos para aqueles que o rejeitam. Então comunique a partir de onde eles estão, dos seus raciocínios, de sua própria visão de mundo. Mostre-lhes como o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus e como Deus em Cristo resgata pecadores. Que Deus nos dê graça para sermos fiéis na comunicação do Evangelho, mas sensível à realidade na qual estão as pessoas, para comunicarmos o Evangelho fazendo a devida relação com a visão que as pessoas têm, trazendo-os para a mensagem cristã sob o poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude nesta tarefa. Deus bendito, nós te rendemos graças por este dia, dia do Senhor, domingo. Te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos uma reflexão complementar sobre a obra missionária e ajuda-nos para sermos uma igreja missionária efetiva, que comunica o Evangelho com fidelidade e com sensibilidade ao ponto e à compreensão das pessoas. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.